Quando pensamos nos personagens mais icônicos e brutais do universo de Cyberpunk 2077, automaticamente vem às nossas mentes Johnny Silverhand, um ex-militar que ao se sentir traído pelo próprio país, deserta e se torna um roqueiro e revolucionário radical, lutando contra o sistema e as megacorporações com sua música cheia de mensagens de protesto e na base da bala, até culminar no ponto que ele participa de uma missão que explode uma bomba atômica nas profundezas da Torre Arasaka, a sede da Corporação Arasaka, uma das corporações mais poderosas e influentes do planeta, no centro de Night City, uma das cidades mais famosas do mundo, e tornando um pesadelo para os corpos e uma lenda por décadas. Do outro lado da moeda, temos Adam Smasher, um mercenário que fez da violência um meio de vida, conhecido por ser o cachorrinho das megacorporações que aceitava qualquer missão desde que pagasse bem, e principalmente pudesse causar o máximo de dano colateral possível. Mulheres, crianças e civis. Até o fatídico dia que, durante uma missão, uma bomba destruiu a maior parte de seu corpo e a Arasaka, não querendo perder o seu cão de caça favorito, o reconstruiu como uma máquina de matar. Porém agora, ele se tornou praticamente propriedade da Arasaka, uma lenda que causa arrepios na espinha de qualquer um até hoje. Mas dificilmente você consideraria uma lenda brutal uma cantora pop. Como alguém que ganha vida cantando e dançando em palcos pelo mundo seria isso? Bem, hoje vou contar a vocês a história de Lizzie Weezy. Hoje, vamos falar de lore. Se você jogou o Cyberpunk 2077, já deve ter visto Lizzie Weezy algumas vezes. Ela é facilmente reconhecível pelo seu implante Real Skin Platina, uma pele artificial platinada e cromada, considerada um dos cibernéticos mais caros e luxuosos do mundo. Mas vamos começar, porque a história dela tem tudo a ver com implantes cibernéticos. Eu não encontrei muitas informações de quem ela era antes da fama, apesar que quando ela nasceu recebeu o nome de Elisabeth Weissenfurth. Soa meio alemão, né? E que por volta de 2060 ela já era uma renomada artista e celebridade bem-sucedida. As informações da sua carreira pré-2070 são escassas, pois nessa época ela ia fazer algo que mudaria para sempre sua vida e principalmente sua carreira. Em 2071 ela realizou um show cuja ideia temática era uma reimaginação bem sensual e erótica da Branca de Neve, e no clímax da apresentação ela comeria uma maçã cuidadosamente preparada com venenos que causariam uma parada cardiorrespiratória em seu corpo. E assim ela fez. Por um minuto inteiro, todo o estádio pôde acompanhar em diversos telões um eletrocardiograma exibindo em tempo real seus batimentos cardíacos ficando cada vez mais falhos e sua respiração cada vez mais lenta, até que ela finalmente falece em frente a uma multidão de pessoas. Assim que seu coração parou de bater e sua respiração cessou, vários Reaper Docs, os médicos especializados em implantes cibernéticos, começaram a trabalhar incessantemente em seu corpo por quase 6 horas, trocando seus órgãos biológicos por órgãos artificiais, tornando ela mais máquina do que ser humano, pedaço por pedaço, até que ela finalmente foi ressuscitada. Detalhe: tudo isso enquanto ela ainda estava no palco. Quando ela finalmente acordou, ela simplesmente se levantou e começou a cantar e performar sua nova música, Restart, Reheart, Repeat. Algo como recomeçar, recoração e repita. Não mais como Elisabeth Weissenfurth, mas agora com uma nova identidade, com o nome de Lizzie Weezy. Seu single ficou em primeiro lugar das mais ouvidas nas paradas de sucesso de todo o mundo por mais de um ano. Eu diria que parte disso foi devido à performance macabra que lançou o single. Agora, com um corpo quase 100% cibernético, ela passou a mudá-lo e alterá-lo frequentemente, mudando implantes, mandíbulas, olhos, braços, coloração. Seu corpo se tornou literalmente um instrumento de sua arte, mudando constantemente de acordo com a apresentação que ela ia fazer, a temática. Em uma entrevista sobre essa apresentação que mudou tudo, ela disse que o seu sonho sempre foi cruzar a fronteira final, a morte. E bem, parece que ela conseguiu. Só essa performance macabra de se matar em frente ao público já renderia a Lizzie Weezy o título de lenda brutal. Mas seus feitos vão além disso. Antes de se tornar Lizzie Weezy, Elisabeth tinha o costume de doar suas roupas e acessórios para seus amigos e qualquer um que aparecesse precisando. Não é como se fosse fazer falta e dinheiro não era problema. Então ela simplesmente deixava suas caras e luxuosas roupas e acessórios pelas ruas para que qualquer um pegasse. Mas depois de sua transformação veio uma frustração. Implantes de alto padrão, os mais luxuosos como os dela, são linkados à identidade do usuário.
e não podem ser simplesmente doadas. Mas, além de ser pouco apegada a seus bens, uma artista talentosa e bem-sucedida e ser autora de performances simplesmente bizarras e revolucionárias, Lizzie Weasley também é conhecida por sua postura anti-homogeneização, que seria a imposição direta ou indireta das megacorporações de tornar as pessoas cada vez mais iguais, sufocando a individualidade e a identidade pessoal de cada um. E foi exatamente por isso que Lizzie Weasley pôs a mão na massa, ou melhor, nas armas, e junto de um grupo de mercenários tomaram uma fábrica da Biodyne Systems, uma grande fabricante de cibernéticos. Durante a operação, mais de 1.200 implantes foram roubados, alguns inclusive bem caros, de alto padrão. Toda a operação foi transmitida ao vivo, algo que ela fez para se precaver. Sendo famosa e querida como ela era, nenhum policial ou segurança ousaria feri-la na vista de milhões de pessoas. Após a operação, ela simplesmente, junto de sua banda, fez um show improvisado na porta da própria fábrica, que atraiu uma multidão de pessoas de última hora. E nesse show, ela distribuiu os implantes roubados de graça, dando um prejuízo absurdo para Biodyne, algo que, na minha humilde opinião, faria o próprio Johnny Silverhand bem orgulhoso. Mas assim, prejuízo? Mais ou menos, porque megacorporações são cobras difíceis de lidar, pois nos anos seguintes, você sabe o que a Biodyne fez? Ela simplesmente relatou que tudo fazia parte de uma performance, que na realidade Lizzie Weasley pagou por todos os implantes roubados, inclusive bancou o conserto, uma renovação e ampliação da fábrica, algo que muitos acreditam, já que ninguém nunca prestou queixa contra Lizzie Weasley ou sua equipe. Lizzie Weasley, que por sua vez diz que é tudo mentira, que a Biodyne na verdade cooperou com a operação sem seu conhecimento, transformando um ato de protesto genuíno em marketing gratuito. Imagine um mundo devastado por um evento caótico de escala verdadeiramente apocalíptica. Um planeta frio, triste, quase entregue ao desespero. Mas das cinzas surge uma faísca, uma tocha, um farol capaz de iluminar até a escuridão mais profunda. Surge a Liga da Justiça Sem Limites. Muito mais do que um time, mas uma organização global criada para coordenar, unificar e tornar muito mais eficiente a atuação de todos os super-heróis do planeta. E todos os heróis foram convidados a participar, incluindo você, porque a D20 Culture acaba de lançar o financiamento coletivo de Justice League Unlimited RPG, o RPG de mesa oficial da DC Warner Bros. E o projeto conta com a consultoria criativa de ninguém menos do que Mark Waid. Se você não conhece, Mark Waid simplesmente escreveu Reino da Manhã, que é um dos quadrinhos mais influentes e respeitados de todos os tempos. Nesse RPG você pode assumir o papel de diversos heróis clássicos, ou fazer algo bem mais legal, criar o seu próprio herói. A criação de personagem funciona a partir de um sistema de pontos de ascensão, que dependendo do nível do seu personagem, você tem um orçamento para comprar poderes ou equipamentos. E por que participar de um financiamento coletivo? Porque assim você garante o jogo por um valor especial, além de recompensas exclusivas que talvez nunca serão disponibilizadas fora do financiamento coletivo, como por exemplo, esses dados customizados incríveis. Que obra de arte. E esse financiamento já foi um sucesso estrondoso, batendo as metas iniciais em menos de 24 horas. Mas ainda tem várias metas extras que ainda precisamos bater. Então corre, porque o financiamento coletivo só vai até o dia 12 de dezembro. É só você apontar a câmera do seu telefone pro QR Code que tá na tela aqui em algum lugar, ou clicar no link que tá na descrição desse vídeo e na bio do canal. Valeu demais pela parceria, D20 Culture. Agora, em 2077, período em que se passa o game 2077, Lizzie começou a correr atrás de uma nova obsessão, as neurodanças. Neurodanças, ou NDs, são um tipo de gravação em que a pessoa registra toda uma experiência, não só visual e sonora como TV e cinema, mas como também olfativa, tátil, palatável, principalmente emocional. E depois outra pessoa pode reproduzir essa gravação em um hardware especializado e sentir toda aquela experiência como se fosse ela vivendo. Algo muito utilizado para pornografia, obviamente, mas também atletas gravam suas grandiosas vitórias e artistas suas performances, para que outras pessoas possam viver aquilo. Já o mercado ilegal, o buraco é bem mais embaixo, uma vez que é possível colocar o equipamento de gravação em vítimas de conteúdo Snurf, ou seja, gravar toda a experiência de uma pessoa sendo torturada de verdade e até morta. E pessoas pagam verdadeiras fortunas para ter a sensação de serem os autores desses crimes, ou o mais bizarro, a sensação de serem a vítima. Lizzie, em algumas entrevistas, dizia que estava particularmente interessada na interpretação do cérebro humano em relação à realidade e como ela realmente é, o que fez seus fãs ficarem no mínimo eufóricos, já que essa conversa poderia sugerir que ela pretendia gravar sua própria ND. Seus fãs poderiam ter um gostinho de como é estar sob a pele de sua deusa. É aí que entra o nosso personagem,
V. Lizzie suspeita que seu namorado Liam Norton estava traindo ela e coloca V na sua cola para investigar. Mas o que descobrimos é mais bizarro do que parece. Liam, na verdade, estava se encontrando com um contato da Arasaka com o objetivo de fazer uma engrama dela. Engrama é uma tecnologia que permite copiar a mente de uma pessoa e se comunicar com essa cópia a partir de um hardware especializado, ou mais macabro, implantar em outro corpo. Uma forma de basicamente tornar alguém imortal. Descobrimos isso ao acessar os sistemas de vigilância de uma boate. E ouvimos que Liam pretende fazer isso, pois desde o show de 2071, em que ela fez a conversão total, ela não foi mais a mesma pessoa, o que o deixava com medo. Logo, o engrama seria um backup dela, caso tudo desse errado. Essa missão tem 2 finais. Se mentimos pra Lizzie que ele realmente tá tendo um caso, a missão acaba. Mas se contarmos a verdade, as coisas tomam um rumo bem diferente. Lizzie inicialmente duvida de ver, mas quando entregamos a ela uma cópia dos registros das câmeras de segurança, ela assiste e apenas solta um... Quer te copiar? O quê? Mas por quê? Ele disse, tá com medo por você e de você. Não acredito. Em nenhuma palavra, você tá mentindo. Tô com os dados pra provar. Toma, pra tu mesma ver. Não! Caralho! Mais tarde, ela liga de volta e pede pra gente encontrar ela em um motel. Lá, V a encontra no quarto junto ao cadáver de Liam. Lizzie afirma que foi um acidente e só o empurrou ao tentar terminar com ele, mas V percebe pelos sinais no corpo que ela na verdade o estrangulou lentamente, quebrando a sua coluna. E num momento de repentina fragilidade, Lizzie diz se sentir vazia, impotente e que não era bem ela mesma. Eu tava puta! Eu empurrei ele! Essas porra desses braços, dessas mãos! Ai, meu Deus! Você já acordou no meio da noite? No momento que nem sabe quem é ou o que dizer? Você já sentiu que você não era bem você de verdade? E é assim que eu me sinto o tempo todo. Mas da mesma maneira que veio o momento de fragilidade, ela, do nada, rapidamente se recompõe e começa a planejar como transformar a tragédia em uma história sensacionalista para a mídia. A mídia não pode ficar sabendo, tá bom? Seria uma... o mundo ia amar. Uma história sobre a tentação de controlar outra memória. Uma mensagem incômoda de que as pessoas são só um monte de bytes que podem ser copiados, reproduzidos, copiados, reproduzidos. Ela diz pra V fazer o que quiser com o corpo de Liam e até oferece um pagamento extra pra gente sumir com o cadáver de seu namorado. Antes de ir embora, agradece a V por ter lhe dado algo bonito e diz que ama aquilo em que está se tornando. Lizzie, para com essa porra. E o corpo? Sei lá, faz o que você quiser, leva pra algum lugar e queima, eu pago. Obrigada, Liam. Você não tem ideia disso, mas você me deu uma coisa linda. É por isso que parte da comunidade cyberpunk junta os indícios e diz que provavelmente Lizzie Weasley está no processo de se tornar cyberpsicótica ou cyberpsicopata. A cyberpsicose é um transtorno mental do universo cyberpunk causado por uma sobrecarga neural em uma pessoa devido ao uso de implantes cibernéticos. Isso ocorre relacionado a outros fatores como estresse, predisposição, qualidade e procedência dos implantes e dos medicamentos anti-rejeição, e é um transtorno que funciona quase como uma dependência em drogas. A pessoa começa a ficar obcecada com a superioridade do metal sobre a carne, se tornam violentos, agressivos, até chegar num ponto que simplesmente perdem a cabeça. Cyberpsicóticos são responsáveis por verdadeiros massacres. Então, considerando que Lizzie Weasley passou por uma conversão total e do seu corpo original basicamente deve ter sobrado o cérebro e talvez a coluna, alguma coisa básica assim, sua instabilidade emocional e a morte brutal de seu namorado, seguida de uma completa falta de empatia e sensibilidade humana, é quase certo que podemos afirmar que ela está se tornando ou já se tornou cyberpsicopata ou cyberpsicótica. Mas qual seria o futuro de Lizzie Weasley? Bem, no momento a gente sabe que estão sendo desenvolvidas pelo menos 2 grandes obras no universo de Cyberpunk. A segunda temporada do anime de Edgerunners, que deve sair em 2026, 2027 pela Netflix, e o que seria o Cyberpunk 2, o segundo jogo lançado pela CD Projekt Red. Esse aí eu chuto que vai sair só lá para 2030, 2031. Essas 2 obras poderiam mostrar o fim de Lizzie Weasley, ou pelo menos o que aconteceu depois disso? Se elas se passarem depois de 2077, eu acho bem possível. Mas e aí? O que vai acontecer com ela? Bem, a gente tem que partir do pressuposto que Lizzie Weasley, ou Elizabeth Weissenfurth, viveu a vida toda dela pela arte.
Não só a arte, mas uma arte chocante, muitas vezes violenta. Não é à toa que ela tirou a própria vida dela em um show. E considerando que ela tá no caminho de se tornar uma sábia psicopata, tendo zero empatia, ligando apenas pra própria carreira e pro próprio trabalho, pra própria arte dela, pra mim, um dos possíveis desfechos pra ela fica muito claro. Ela em algum momento vai anunciar, vai vender juntamente com a sua equipe de marketing o maior show da história de Lizzie Weezy. Será gratuito, aberto ao público, que vai reunir milhões de pessoas. Pra vocês terem uma ideia, o maior show da história do mundo real teve 4 milhões de pessoas. A Lady Gaga esses dias no Brasil juntou 2 milhões. Então no mundo cyberpunk, eu acho que Lizzie Weezy conseguiria juntar pelo menos o dobro disso, umas 10 milhões de pessoas. Poderia ser feito em uma ilha isolada, onde as pessoas iriam e não seria tão fácil de sair de lá. Ela ia performar o show dela com as músicas, com as melhores músicas, com a melhor banda e tudo. E no clímax do show, ela iria simplesmente partir pra cima do seu público com todo tipo de armamento que seu corpo cibernético poderia carregar, massacrando as milhões de pessoas que foram lá assistir ela. Ela iria registrar em uma neurodança, iria editar quase como se fosse um videoclipe, vender pra todo lado até que ela fosse confrontada pela Maxtac e perderia sua vida. Ou seja, ela teria vivido pela arte, morrido pela arte, ressuscitado pela arte, vivido de novo pela arte, matado pela arte e morrido pela arte de novo. Um agradecimento especial aos membros do canal, cujos nomes estão passando aqui do lado. E se você gostou desse vídeo e gostaria que esse canal continuasse existindo, considere se tornar um membro, que isso ajuda bastante. E se for fazer compras na Amazon, use meu link na descrição ou aponte o telefone pro QR Code que tá na tela. Você não paga nada mais e me ajuda bastante. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e até a próxima.